Paz de Cristo a todos. Quais são os sinais da segunda vinda de Jesus? O que ainda falta acontecer para a segunda vinda do Senhor? A respeito dessas evidências, Cristo cita uma parábola usando a simples figura de uma figueira. Está lá em Mateus 24, quando Jesus vai falar do sermão profético, né? E aí ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Está lá em Mateus 24, no 32, né? Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vós. Quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Né? Então, quais são esses principais sinais da vinda do Senhor? Jesus começa o sermão profético, Mateus 24:1, né, dizendo: vocês estão vendo todas estas coisas, né, que eles estavam falando do templo. Jesus diz: em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Né? Em outra ocasião, nos evangelhos, Jesus diz assim: destruam esse templo e eu o reconstruirei, né, em 3 dias. Ele estava fazendo referência ao quê? Ao templo do corpo dele, né, quando ele ressuscitasse. Então os discípulos entenderam isso na ressurreição de Jesus, que ele estava se referindo dele, né? Eles fortificaram a sua fé quando Jesus ressuscitou. E aí eles entenderam, né? E Paulo vai falar lá nas epístolas, né? Os outros discípulos vão entender que o templo, da mesma forma como Jesus morreu e ressuscitou, da mesma forma aqueles que creem nele e guardam seus mandamentos, morrem para esse mundo e são vivificados pelo mesmo Espírito que vivificou Cristo dentre os mortos. O mesmo Espírito nos vivifica para vivermos em vida nova, em novidade de vida, né? E aí ele diz: eu e o Pai viremos e faremos nele morada, em todo aquele que nele crê, né? Então, o santuário de Deus agora, como Jesus disse, não vai ser mais construído por mãos humanas. O santuário de Deus, o verdadeiro santuário de Deus, somos nós, né? Todos aqueles que têm fé e o obedecem, têm fé nele e o obedecem. Então, a destruição do templo em Jerusalém aconteceu em 70 depois de Cristo. Aconteceu essa destruição como foi profetizado aqui por Jesus no sermão profético. E o próximo sinal que vem aqui é o princípio das dores. Mateus 24, do 4 ao 8. Está aqui, o princípio das dores. Guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos, né? São o princípio das dores. E Jesus diz: mas ainda não é o fim. Isso tudo é o princípio das dores, mas ainda não é o fim. E vem também um outro sinal da vinda de Jesus, da segunda vinda, é a apostasia. O que é a apostasia? O abandono da fé. Então vai haver um grande abandono da fé, né? Os homens não suportarão ouvir a verdade. Haverá traições, né? Muito engano, né? A multiplicação da maldade, o amor de muitos esfriando. Vamos ler aqui 2 Tessalonicenses. Esse texto aqui da apostasia está aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 4. Diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum,
engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? O que ele falou no versículo de número 1. A vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Isto não acontecerá, ou seja, ele está falando da vinda dele e está falando do arrebatamento. Isto não acontecerá, né? Ele diz aqui, ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro, o que vem primeiro? A apostasia, e seja revelado o filho da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, a apostasia é um dos sinais, né, que vai marcar essa vinda do Senhor. A vinda do Senhor vai ser precedida da apostasia e da manifestação do anticristo, conforme o texto que a gente leu. E aqui em Mateus 24:15, diz assim: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Ele está falando aqui do anticristo, né? O abominável da desolação. Então, quando virem o sinal dele, né? Quando virem esse sinal do abominável da desolação no lugar santo, aí já vocês fujam, já vai ser desencadeada a grande tribulação. Nesse primeiro, após o princípio das dores, vai dar assim entrada na última semana profética de Daniel, lá em Daniel 9:27. Né? Então, os 3 primeiros anos vai ser essa ascensão do anticristo. O mundo precisa entrar numa ebulição de desordem, de caos, para que ele se manifeste, para que ele surja do meio do caos, para trazer a solução, para trazer a paz, né? a dita paz, né? Então, isso é o que vai acontecer nesse período dos 3 anos e meio. Ele vai fazer acordo com muitos, o anticristo vai fazer acordo com muitos, mas na metade da semana, né, após no final dos 3 anos e meio, ele vai quebrar o pacto lá dos acordos. E aí ele vai se manifestar. E aqui vai ser grande a apostasia, né, nesse período aqui da grande tribulação. Então, a grande tribulação vai ser a manifestação mesmo, a revelação do homem da iniquidade, que é o anticristo. E também vai ser marcada essa grande tribulação pela perseguição aos santos, né? Vai se dar aí a perseguição aos santos. Está lá vamos ler aqui Apocalipse 13:7. Apocalipse 13:7, falando dessa perseguição, diz que vai ser permitido ao anticristo lutar contra os santos e os vencer. Então, irmãos, essa perseguição dos santos, ela é uma permissão do Senhor. O Senhor vai permitir que o anticristo se levante, que ele lute contra os santos e os vença. Mas o que significa esse vencer os santos, irmãos? O que significa? Se a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, né? Como que o anticristo vai vencer os santos? Jesus disse certa vez: não temam aqueles que matam o corpo e nada mais podem fazer.
Aí ele diz, eu vou dizer a quem vocês devem temer. Temam aquele que tem o poder de lançar no inferno o corpo e a alma. A esse deveis temer. Então, irmãos, essa vitória aqui do anticristo sobre os santos, que ele vai vencer os santos, é matar o corpo. Esse vencer é só isso, é matar o corpo. Não quer dizer que ele vai triunfar sobre os santos. Quem está em Cristo não há mais nenhuma condenação. Quem está em Cristo é nova criatura, é mais do que vencedor. E conforme está ali nas 7 cartas ali de Apocalipse, ao que vencer tem todas aquelas bênçãos ali. Então, irmãos, esse vencer do anticristo sobre os santos é simplesmente a morte física. A morte física, né? Então, vai ser nesse período aqui da grande tribulação. Outro sinal, então a gente já viu aqui, ó, com base em Mateus 24 e também lá em Tessalonicenses. Quais são os sinais da vinda? A destruição do templo de Jerusalém, né? Agora nós é quem somos o templo. O princípio das dores, a apostasia, que é o abandono deliberado da fé, né, da verdade. A manifestação do anticristo. A apostasia e a manifestação do anticristo precedem a vinda de Jesus. A grande tribulação é um dos sinais. Outro sinal, o sol e a lua escurecerão e aparecerá o sinal no céu, visível a todos. Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, ele está falando da grande tribulação. Logo em seguida, diz aqui o texto lá de Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, no final aqui da grande tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, esse sinal aí da vinda do Senhor, e aparecerá o sinal nos céus, vai ser visível a todos. O texto diz, o próprio Cristo falando da vinda dele, diz que vai ser com poder e grande glória, Outra coisa, a vinda do Senhor na vinda do Senhor vai se dar o quê? A primeira ressurreição dos santos e o arrebatamento, Na segunda vinda do Senhor vai se dar a primeira ressurreição e o arrebatamento. E aqui falando sobre a ressurreição, eu queria ler 2 textos que está lá no Evangelho de João. Está aqui no Evangelho de João, no capítulo 6. A ressurreição vai se dar no final da última semana. Dessa última semana aqui profética de Daniel, que Daniel profetizou. Vai se dar no último dia. Como assim? O próprio Jesus falou. João capítulo 6, 39. Diz assim: e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo claramente, eu ressuscitarei no último dia. A primeira ressurreição vai se dar quando?
no último dia da semana profética, da última semana profética. E ele continua dizendo: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei quando? No último dia. No último dia. E tem uma outra passagem aqui em João 11, que é aquele episódio muito conhecido da ressurreição de Lázaro, né? Quando Jesus está chegando, e aí Marta sai correndo, né, ao encontro de Cristo, e ela vai e diz: Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, né? Mas também eu sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Está em João 11, versículo 23. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. 24. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Marta tinha bem claro esse conhecimento de quando se daria a ressurreição dos salvos. Ela sabia, era muito claro, foi isso que ela disse para Jesus: eu sei que ele há de ressurgir, né, de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí Jesus vai e fala: eu sou a ressurreição e a vida, né? Então tem essas duas referências, que a primeira ressurreição vai se dar quando? No último dia dessa semana profética, né? E aí outro texto aqui que eu queria trazer é o texto de 1 Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, o 52, né? Que diz assim, falando 51, começando 51. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. O que é num abrir e fechar de olhos? A transformação. Essa transformação do corpo vai ser num abrir e fechar de olhos. E quando que vai ser? Ao som da última trombeta. A transformação dos corpos, os corpos vão ressuscitar e vão ser transformados num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Outras traduções trazem ao som da sétima trombeta. O sétima ou última é a mesma coisa. E que última trombeta é essa? Que última trombeta é essa? A Bíblia explica ela mesma. Não precisa de uma revelação exterior, de seja lá quem for, para interpretar qual é o sentido que está lá na Bíblia. É claro, quando diz que ao ressoar da última trombeta, só existe um local que fala de última trombeta, de sétima trombeta. Ah, mas quando Paulo escreveu isso, não tinha ainda a revelação de Apocalipse, né? João ainda não tinha escrito o Apocalipse, ainda não tinha essa escritura lá do Apocalipse, quando Paulo disse isso. Mas Paulo, ele tem na mente dele a lei e os profetas. E Paulo teve revelações, irmãos, que nenhum outro teve. É porque ele não é soberbo. Ele é um homem de Deus, verdadeiramente nascido de novo. Mas ele teve revelações que ele disse que não compete aos homens saber o que ele sabe. Né? Não compete ele fala de palavras inefáveis, coisas que não devem ser ditas aos homens. Ele teve conhecimento, né? Foi arrebatado ao terceiro céu. Então, será que Paulo não sabe que sétima trombeta é essa? Que última trombeta é essa?
Mesmo que não tenha sido ainda escrito o Apocalipse na época que ele falou, será que ele não tinha em mente as festas judaicas? Né? E também todo o conhecimento lá dos profetas que profetizaram que a ressurreição se daria no último dia, né? Então, fica aí essa observação. Então, vai ser quando essa transformação dos corpos, ao ressoar da última trombeta, da sétima trombeta do Apocalipse. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Não é isso? Então, irmãos, um outro texto que eu queria ler aqui é lá em Hebreus 9, 27 e 28. Hebreus 9, 27 e 28. Diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, né, para tirar os pecados de muitos. Ele morreu por todos, mas ele vai tirar o pecado de muitos, porque nem todos o aceitarão, né? Ele foi oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez, segunda vinda. Aparecerá segunda vez, não para tirar pecados. Viu? Essa segunda vinda não é para tirar pecados. Para tirar pecados, olha aqui, a primeira vinda, o verbo se fez carne. Quando João Batista vê Jesus lá no Jordão, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então foi aqui, quando ele veio ao mundo, aqui na sua primeira vinda, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na segunda vinda, o texto diz aqui: aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele, né? Então ele vem para quê? Para salvar aqueles que esperam por ele, né? Então é isso. Os sinais são esses: a destruição do templo em Jerusalém, o princípio das dores, né? O princípio das dores, a apostasia. Haverá uma grande apostasia como nunca houve antes, né? Vai ser manifestado o anticristo, né? A igreja vai ver o anticristo, né? Vai ver o anticristo. A grande tribulação é um outro sinal da vinda de Jesus. A grande tribulação, que vai haver a maior perseguição aos santos que já houve na história. Mas também vai haver um grande avivamento como nunca houve na história, né? Vai haver um grande avivamento. E aí, o outro sinal: o sol e a lua escurecerão e aparecerá o sinal no céu visível a